Olá, gente bonita! Oi, Estamos aqui na Jocum, Jovens com uma Missão. E eu estou aqui junto com a Milena. Então vocês podem ver que tem um campo, aqui está uma cruz. E há muito mosquito aqui, a gente está muito picada. muito. Por isso que a gente vai ficar se coçando algumas vezes no vídeo, tá? Então não repare. Então hoje o nosso assunto vai ser conversão e nós vamos falar um pouquinho sobre a transformação celestial que aconteceu na vida dessa menina. Então vem com a gente! Eu gostaria que a Milena contasse um pouquinho pra gente sobre como foi a transformação dela pra igreja, que é uma coisa muito difícil. Meu convertimento. A conversão dela, porque hoje os jovens é meio complicado, então ela passou por essa experiência há pouco tempo, então eu queria que ela trouxesse isso pra gente. Bom, faz mais ou menos um ano que eu me converti, que eu não batizei nas águas. A minha história antes de me converter é uma história bem complicada, porque eu fiz muito meus pais se preocuparem muito comigo. Tipo, eles sofreram muito com preocupação comigo, porque eu era um guri antes de entrar pra igreja. Eu fazia só coisa de guri, eu só não ficava menina. Uma coisa que eu fazia muito, também isso acabou marcando muito a minha história com a minha mãe, com meu pai também, mas mais com a minha mãe, que eu saía de skate, a minha mãe ia trabalhar e dá vontade de chorar de novo quando eu falo disso. Porque meus pais iam trabalhar e eu ficava em casa. E aí minha tia ligava às vezes pra minha mãe, ó, a Milena saiu de casa de skate e ninguém sabe onde ela tá. Era uma coisa muito complicada pra mim. Eu brigava muito com meus pais em casa. E uma maneira que eu achava de ser feliz era fazendo isso, era fazendo coisa errada. A minha história é bem complicada mesmo, até que encontrei Jesus. Antes eu ia na igreja, antes de eu me converter, eu ia na igreja, só que eu detestava a igreja, eu detestava tudo, porque eu pensava, tipo assim, quando me convidavam pra ir na igreja, eu pensava, pô, eu vou ir na igreja, eu vou perder toda a minha juventude. Só que eu não parava pra pensar que quem tava perdendo era eu por não estar indo na igreja. Depois que eu me converti, eu conheci a Jennifer, o Ralph, a Tia T, a Mayara, Vitória, a Ingrid, enfim, o pessoal todo lá da igreja, apóstolo Marcos e a apóstola Adriana. Depois que eu conheci eles me acolheram muito, eles me ajudaram nessa mudança. E quem me conhece antes e depois eu me converter, tu tá me olhando, tô ficando nervosa. Quem me conhece antes e depois eu me converter realmente vê que eu mudei muito. Que antes eu era uma pessoa totalmente arrogante. Eu detestava todo mundo. Quando eu entrei na igreja, eu detestava a Jennifer, eu detestava todo mundo. Eu pensava... Eu pensava nisso, cara. Eu pensava... Só eu que... fiquei sabendo disso hoje, tá? Só pra deixar claro aqui. Mas também tem um lado bom da Jennifer na minha vida, porque ela foi a primeira pessoa da igreja toda, depois de Tietê, que veio falar comigo. Daí ela foi ela que me acolheu, assim, e me fez eu me sentir bem na igreja. Que isso aí, pastor? É meu pai. A gente entrou no Projeto Jump, né? Que daí pra mim, o Projeto Jump foi a bomba, assim, pra me sentir bem na igreja. Porque eu acabei entrando na liderança com o Ralph, com a Mayara e com mais um pessoal. Eu acabei entrando pra liderança do Jump. E eu comecei a trazer ideias pra igreja. E isso a gente conseguiu trazer, conseguiu mostrar pra nós mesmos. Tipo, eu particularmente pensava que na igreja não tinha diversão, que era só, vai lá, ora, chora, grita, né? Fala em línguas, grita e vai ao pra céu casa. e volta. Cai lá e deu. Antes de eu entrar pra igreja, eu pensava, meu Deus, eu nunca vou ir pra essa igreja, bando de retardado. Você acha que Jesus é surdo? Mas daí é bravo, né? As Daí pessoas bravo. duras de coração. E daí eu pensava, eu não vou conseguir, não sei o quê. E meus pais também não eram convertidos, ninguém da minha família era. E eu comecei a ir na igreja, assim, daí quando entrou o Projeto Jump, que eu me apeguei mesmo, assim, nas coisas da igreja e... Foi aí que Deus mudou totalmente a minha vida. E aqui eu estou, e também eu trouxe os meus pais junto comigo. Glória a Deus. E foi através da minha mudança que eles viram que existe mudança mesmo depois que tu entra pra igreja. Porque depois que eu entrei pra igreja, eu mudei totalmente a minha vida e com isso eu acabei mudando a vida da minha família também. A minha família toda se converteu. É muito gratificante saber que através de mim a minha família toda veio pra igreja. E eu transformei a minha vida, a vida da minha família. Tô emocionada que ela não gostava de mim em sociedade. Isso assim tocou meu coração profundamente, entendeu? Agora eu amo mais, ela vai me ouvir muito. Agora eu vou incomodar ela mais ainda, entendeu? Então hoje assim eu percebo também que a Milena realmente mudou muito. Eu não conhecia ela tanto antes, mas por do tempo assim que eu fui vendo ela vindo na igreja, bastante coisa assim eu vi que ela se transformou mesmo. E eu vejo muitos amigos dela vindo pra igreja também.
Hoje ela tem a célula dela, hoje ela já tá no Ministério de Dança, ela tá crescendo e isso atrai muitas outras pessoas, aquelas que viram ela antes, veem como a vida dela mudou e como a vida dela hoje está muito melhor. Se você tá vendo esse vídeo e você acha que essa vida não tem mais solução, tem solução, de alguma forma. Aí também, muitas vezes as pessoas impõem, tipo, na sua vida quando entram pra igreja que nunca mais vão ter dificuldade nenhuma, que nunca mais vão cair. Só que eu caí, comecei a vir pra igreja e eu passei por muita dificuldade. Eu acabava pensando, tipo, tô indo pra igreja e só tá tudo piorando, não sei o que. Só que com o tempo, assim, quando a gente vai aprendendo a palavra, a gente percebe que não é bem assim que as coisas funcionam. Vai vir dificuldade, vai vir batalha, só que a gente tem que acreditar em Deus, acreditar no Espírito Santo, que Ele pode mudar a nossa vida, fazer a gente mudar também a vida das pessoas. Porque eu trouxe a minha melhor amiga, agora ela é cristã, ela se batizou ontem. Ela se batizou e isso foi uma coisa muito gratificante pra mim, porque, tipo, eu ver lá que, tipo, eu trouxe a minha melhor amiga e também É muito gratificante, te dá me dá uma felicidade, porque tu via, assim, que a pessoa não tinha, achava que não tinha solução e tu ajudou ela, sabe? E realmente a gente foi feito pra isso, Deus nos criou pra ganhar pessoas, pra salvar o mundo. Hoje a gente vê o mundo, assim, perdido, sabe? Por exemplo, Deus salvou a Milena e hoje Deus usa a vida dela pra salvar outras vidas. Então, ela ganhou primeiro a família dela e foi ganhando os amigos. E assim ela vai. Uma coisa muito importante que eu quero falar também pra todos os jovens que estão assistindo Essa esse menina vídeo. fala muito, você não tem noção. Ai. Ela fala demais. E uma coisa muito importante, assim, que eu tenho pra falar pros jovens que estão indo na igreja, que querem se converter, se convertam, gente. Vale muito a pena, a vida muda pra melhor. E não, a gente nunca deve se envergonhar do evangelho, se envergonhar, tipo, de falar pras pessoas, de postar em rede social. A gente não deve se envergonhar do evangelho, porque Deus morreu numa cruz por nós. Ele morreu. Isso está aqui pela vontade do Senhor, que a gente não sabia que ela estaria aqui. É sério, gente. Até eu tô me emocionando nesse vídeo agora. Porque Tocando uma música lenta lá. Muitas vezes a gente cai, a gente tem que acreditar no Pai, a gente acreditar que o sangue dele se derramou na cruz pra salvar a gente. Então não importa a batalha que a gente tiver, por mais difícil que esteja, nada supera o amor de Deus pela gente, nada supera o que ele passou pra gente estar aqui hoje. E as dificuldades, elas vão vir, porque é muito mais fácil passar as dificuldades com Deus ao seu lado do que você passar dificuldade sozinho e sem ninguém. E pra concluir, realmente, o nosso vídeo agora, em nome de Jesus, peraí. essa menina... Então a gente quer deixar aqui também o convite pra vocês de conhecer a nossa igreja, que é Embaixador de Cristo, a IMEC. Vem pra IMEC. Vem pra IMEC. Então, obrigado por assistir esse vídeo. Obrigado, Milena, pelo teu testemunho. E se inscreve aí no canal, não se esqueça. Me sigam nas redes sociais e graça e paz. E na paz, Senhor. Não enrola, guria. Então...